Muito bem, estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia e hoje eu recebo para um bate-papo o jornalista Bruno Freitas, que está de volta com o seu quadro Ponto de Vista. Bruno, seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Cidade. Muito obrigado, Fábio, tudo bem? Estou bem, e você? Uma alegria, uma satisfação estar aqui de volta com você e os telespectadores da TV Cidade. E para a gente começar o nosso bate-papo, Bruno, nós vamos tocar num assunto que muitas pessoas devem estar sofrendo com ele, principalmente nessa época de tempo seco, que são as queimadas, né? A gente viu em vários vídeos nas redes sociais, inclusive no seu site, no Viu Itaúna, moradores reclamando, né, das queimadas lá no bairro Santanense. Qual que é o seu ponto de vista com relação a esse tema? A população precisa se conscientizar mais, ficar mais atenta e parar de fazer isso. Nesse fim de semana, a moradora aqui santanense voltou a reclamar do mesmo problema, Fábio. Alguém ateou fogo às margens do Ribeirão dos Capotos, atrás da fábrica. E ali tem muitas casas, essa moradora mora no edifício, cria uma situação de medo, insegurança e também coloca em risco a saúde de toda a população que está ali próxima àquele local. Então a população tem que se ater que solução não é queimada, muito pelo contrário. Muita gente tem esse hábito de jogar cigarro pela janela do carro, limpar lote, limpar lixo jogando fogo, isso só traz prejuízos para a cidade. Além de afetar a saúde das pessoas, também sobrecarrega o trabalho do Corpo de Bombeiros. A gente tem notado que as pessoas têm se aproveitado do final de semana, Bruno, e também desses locais mais longínquos, né, do centro da cidade, para poder cometer esse crime. É um crime previsto em lei, inclusive as pessoas podem ser multadas, né, e também processadas por esse crime, além de causar rinite, várias alergias nas pessoas, que é o que a gente mais tem notado em reclamações nas redes sociais. Crime ambiental. Se você for flagrado ateando fogo, você vai ser encaminhado à delegacia. E isso aconteceu recentemente na MG 050 em Divinópolis. O Corpo de Bombeiros até fez questão de divulgar essa ocorrência. Aqui em Itaúna, vez ou outra, Fábio, a gente recebe flagrantes, de telespectadores e seguidores mostrando pessoas ateando fogo. Então é preciso que quem tem esse hábito fique atento que, além de ser errado, você pode ser flagrado também e responsabilizado. Outro tema que nós vamos tratar aqui no seu quadro Ponto de Vista, com a sua opinião, é com relação aos 3 milhões, né? Aquele projeto para um novo empréstimo para asfaltamento na cidade. Bruno, eu gostaria que você desse a sua opinião. É momento para pegar 3 milhões em empréstimo para asfaltamento? De forma alguma, Fábio. A nossa economia está em frangalhos, estamos aí num momento de pandemia. Graças a Deus, os números de Covid nos últimos dias caíram, mas não podemos perder a vigilância. O foco hoje é sairmos desse buraco que nos enfiamos aí junto à pandemia, essa situação de Covid-19, muita gente desempregada, comerciantes fechando as portas, e as unidades de saúde saturadas. Então, o foco nesse momento tem que ser a pandemia, a economia de Itaúna e não asfaltamento, que elege político, mas na prática não ajuda a população nesse contexto. Ô Bruno, com relação ao último empréstimo, foram 16 milhões, é isso? Foram 13 milhões, segundo o secretário de Infraestrutura, Rossi Andrade. E esses 13 milhões já foram gastos com asfaltamento ou tem algum encaixe ainda? Você que está mais inteirado do assunto. Segundo o próprio Rossi, em uma live recente para o Viu Itaúna, metade desse montante já foi aplicado em asfaltamento de ruas e ainda há outra metade pendente. Na opinião do próprio secretário de Infraestrutura, ele recomenda utilizar esse recurso para asfaltar em 2022. Por quê? Porque nós estamos entrando agora no segundo semestre, na fase de chuvas, e a gente sabe que não é o ideal asfaltar com chuva. Então o próprio Rossi, na visão dele, como secretário de Infraestrutura, prefere que o asfaltamento, que já foi contratado, ocorra em 2022. O que corrobora o pensamento, para que priorizar asfalto agora, se nós temos de sair do buraco que é a Covid? Agora, outro assunto, Bruno, que nós vamos mencionar aqui no seu quadro Ponto de Vista é com relação ao estacionamento rotativo. Muitas pessoas recebendo notificações ainda dos agentes do Zona Azul, o que é proibido, Inclusive, as multas só
podem ser aplicadas pela PM. Qual que é a sua opinião sobre isso? Por incrível que pareça, né, Fábio, a Câmara Municipal aprovou a venda do talão impresso do rotativo, proibiu os monitores do Zona Azul de notificar, mas o que continua acontecendo? Exatamente isso que você falou. Os motoristas continuam reclamando que chegam no centro, estacionam e já recebem uma notificação. Não existe isso de monitor notificar. Quem tem poder de multar, quem tem poder de aplicar uma sanção é a Polícia Militar, que tem um convênio com a Prefeitura de Itaúna. Outra coisa que tem que ser cobrada, fiscalizada, inclusive do Ministério Público, é a venda do talão impresso. Se a Câmara Municipal se debruçou sobre isso, se a população pediu e foi aprovado, tem de vender para o cidadão o talão impresso, porque não adianta ele parar o carro, não encontrar monitor, cerca de 5 minutos depois ser surpreendido por uma notificação, que, como eu já falei anteriormente no quadro, serve como uma multa antecipada, acaba constrangendo o cidadão. Não é por aí, Fábio. Tem que se melhorar a comunicação do rotativo, tem que se melhorar as vendas e a condição para o cidadão, sim, seguir o estacionamento rotativo e pagar como é direito. Não é todo esse cenário de dificuldades, de limitações, que vai resolver isso. Bruno, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui de volta com o seu quadro Ponto de Vista, que engrandece o jornalismo itaunense, e te aguardo na próxima quinta-feira. Muito obrigado, Fábio. É uma alegria, uma gratidão muito grande estar aqui com vocês. Queria, de antemão, agradecer a confiança de todos os itaunenses no nosso quadro. Também mandar um abraço, por que não, para 2 telespectadoras que estão aqui sempre com a gente, que ficaram felizes com o retorno do nosso quadro, que são a dona Geralda Mourão e a Michele Nogueira. Muito obrigado, um beijo para vocês e tudo de bom.